É o seguinte, a aula de hoje, a gente só tem o Eduardo aqui hoje. Agora a Lohane entrou. Bom dia, Lohane. Bom dia. A aula de hoje eu vou continuar aquele bate-papo que a gente estava falando sobre ética. Eu já. Bom dia, Ângelo. Bom dia. Eu tinha falado para vocês, a gente acabou de começar, viu? Eu tinha falado para vocês um pouco o quão importante é e qual é essa tendência que existe de ter, inclusive na prática científica, grandes questionamentos e assim uma área do conhecimento toda voltada para a ética, voltada para a ética. Então, já foi o tempo em que o cientista ele poderia ser ignorante no que diz respeito às condutas em volta da prática científica. E talvez não seja errado dizer, e não é, na verdade, errado dizer, que houve sim uma época em que o cientista ele tinha um poder quase absoluto, uma carta branca para fazer ciência do jeito que ele bem entendia. E, bom, a evolução, em especial as reflexões e os problemas no século XX, mostraram que a prática científica ela não pode ficar, ela não é diferente de qualquer outra prática social, logo, a gente precisa fazer algumas reflexões éticas em torno da prática científica. Né? E vocês, eu repito isso várias vezes, vocês são cientistas. Então, é necessário que a gente faça algumas aulas centradas na reflexão ética. Essa parte da filosofia, vou escrever aqui, voltada para o estudo filosófico da conduta, conduta humana. Isso tomada de maneira ampla, a conduta humana de uma maneira ampla. No âmbito da filosofia, a gente costuma discutir a questão ética voltada para o que a gente chama de julgamentos éticos. Éticos ou juízos éticos. Juízos éticos. Veja, a gente pode entender esse julgamento ético de uma maneira muito simples. Tomemos, por exemplo, o ato de pegar um bem de outra pessoa à força. Veja, de um ponto de vista descritivo, pegar um bem, um pertence de uma pessoa à força, não é mais do que você pegar o bem de uma pessoa à força. Mesmo assim, quando eu falo isso para vocês, diversos sentimentos, a gente pode colocar, grosso modo, sentimentos, eles aparecem em torno dessa ação aqui. Isso aqui é o que a gente costuma chamar, né, na língua portuguesa, de roubar. Roubar. Eu acho que todo mundo aqui, nós três que estamos aqui na sala, nós quatro, nós concordamos que isso aqui é errado, correto? Se nós concordamos que isso aqui é errado, em alguma medida, nós já estamos fazendo o que na ética a gente chama de
juízos éticos ou julgamentos éticos, julgamentos morais. Também eu utilizo essas palavras como sinônimos. Julgamentos morais. Veja, para você entender como que o julgamento ético é algo que não tem a ver precisamente com a nossa, com a natureza da coisa, com a realidade em si, pensem em pegar um bem de outra pessoa, substituindo agora aqui pessoa por ser vivo. Veja, na natureza, a gente sabe que essas coisas acontecem. Um animal que está com fome, ele pega a caça de outro animal que às vezes também está com fome. E, via de regra, nós não vemos isso como uma coisa errada, correto? Quando a gente vê isso, por exemplo, em um documentário sobre a África, não é? Sobre os animais caçando na savana. Veja, isso mostra, por que eu estou falando isso, né? Isso mostra que o ser humano ele faz julgamentos sobre as coisas que acontecem no mundo. É isso que a gente chama de julgamentos éticos ou de juízos éticos. Agora, baseado nisso, sim, agora que a gente sabe que os homens, o ser humano, ele faz julgamentos éticos, ele tem juízos éticos sobre as coisas que acontecem no mundo, sobre a conduta humana, a gente tem que começar a fazer reflexões mais à frente, coisas mais gerais, perguntas que necessariamente emergem. Uma dessas questões nos coloca no tema do relativismo ético versus o universalismo. O relativismo, universalismo ético, eu vou começar pelo universalismo ético. Diz que os juízos éticos que são realmente éticos, né? Realmente, eles são universais. Ou seja, valem para todos em qualquer lugar, em qualquer tempo. Tomemos, por exemplo, para aguçar o nosso sentido universalista, vocês sabem que a gente vive em uma sociedade que subjugou por muito tempo o sexo feminino. Vocês sabem disso, né? A ponto de 50, 60 anos atrás, ainda no Brasil, muitas pessoas achavam que era justo, isso acontecia de fato, que o homem matasse a sua esposa para defesa de sua honra. Isso aqui já foi aceito. A gente, no mundo do direito, isso era colocado, inclusive, né, como eu matei para a defesa da minha honra. E quando isso acontecia e vingava num tribunal, o cara saía livre. Ele matava a esposa e poderia sair livre com o argumento de que realizou ou que fez a defesa de sua honra. Ele matou para defender a própria honra. O que vocês acham disso?
Vamos colocar aqui no 1950. Parece errado, não parece? Veja, vamos fazer uma breve análise disso aqui. De um lado, tem a honra de uma pessoa, honra. E do outro lado, tem a vida de outra pessoa. Se você tivesse que colocar um peso em cada uma dessas aqui, qual que vale mais? A tendência é a gente achar que a vida vale mais. Não é? Sim, com certeza. Com certeza. Veja, uma análise fria disso, né? É óbvio que a vida vale mais, mas já foi considerado correto, e é aí que eu quero, esse é o ponto que eu quero chegar. Isso daqui já foi considerado, a gente pode colocar assim, moralmente aceito ou correto. Fruto, eu imagino, e eu coloco dessa maneira, né, tem outras justificativas, né, mas fruto de uma influência de um tempo que era marcadamente machista. Marcadamente machista. Hoje, analisando, isso daqui parece um completo absurdo. Né? Isso daqui parece um completo absurdo. A vida, hoje, a gente sabe muito claramente, a vida vale muito mais. A vida vale muito mais. A gente julga dessa maneira. A gente vê e fala, isso é um absurdo que uma pessoa pudesse matar a outra apenas para defender a sua honra. Hoje a gente sabe disso. A grande questão que nos coloca no universalismo é o seguinte: isso daqui, matar a esposa para a defesa da honra, isso daqui, em algum momento, foi de fato uma coisa ética se fazer, digamos, dado o contexto do tempo, o contexto religioso, ou isso sempre foi errado, na visão de vocês? O que vocês acham? Sempre foi errado? O pessoal daquela época fazia errado ou era uma coisa que você podia aceitar que era correto na época? Eu não aceitaria, né? Porque a gente já tem essa visão de que sempre foi errado tirar uma vida, né, de alguém, até mesmo que venha desmoralizar a nossa honra, né? Mas olhando pela cultura, né, da época, a gente é quase que obrigado a aceitar, né? Porque até mesmo indo para o lado religioso, tem os reis que matou a sua esposa por ela não se apresentar diante dele, porque ele chamou e ela não foi. E para outras mulheres da época seguir o ritmo dela, ele tirou a vida dela para mostrar que se as outras fizessem da mesma forma, seria também mortas, né? Para não deixar aquela, como se diz, aquela autoridade para ela, né? Ele preferiu tirar a vida dela para as outras sentir medo, né? Na verdade, sentir medo e não bater de frente, né, com a realidade. Pois é, exatamente. Você colocou uma coisa muito interessante, que é a palavra cultura. Cultura. Cultura, em geral, é uma coisa que diz respeito a um lugar, ou seja, depende do espaço e do tempo. Logo, quando a gente coloca o elemento cultura, como a Ângela colocou, a gente tende a sair do que a gente chama de universalismo e passar para o que a gente chama de relativismo ético. Porque quando a gente está falando, veja, o seu julgamento sobre se matar a esposa nessa época dos reis era errado, ou se matar a esposa pela defesa da honra em 1950 era errado, para uma perspectiva universalista e não depende da cultura. Não depende. Não depende.
Porque quando a gente fala em termos universais, vale para todo, em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Não depende da cultura. Então, hoje em dia, inclusive, a gente tem algumas culturas, né, no mundo hoje que fala que é correto que meninas de 11 anos, 10 anos, 9 anos se casem com adultos. Existem culturas que ratificam isso, né? De uma perspectiva relativista, digamos que depende da cultura, a gente seria obrigado a aceitar que essa prática não é uma prática errada. Mesmo você sabendo que uma menina de 11 anos, ela ou de 10 anos, ela não está nem mentalmente, nem não está psicologicamente, nem biologicamente pronta para os desafios que é um casamento feito para procriação, gravidez, etc. A gente sabe que não está. Isso tem aspectos científicos que mostram isso. Mas ainda é de algumas culturas que isso seja feito. Entendeu? A perspectiva universalista atropela essa questão da cultura. Isso é uma visão ética. Vocês podem ou não adotar isso, alguns filósofos, algumas pessoas também mais ligadas à política, eles eram adeptos do universalismo. Olha, falou, práticas na vida que elas não dependem do lugar e nem do tempo em que a gente está. É errado. Existem justificativas universalistas de diversas maneiras, né? Freud, vou colocar aqui, exemplo. Freud identificou algumas práticas que eram consideradas erradas, né? Freud chamou isso de tabu, em várias culturas, né? Uma delas é a proibição do incesto. Vocês sabem o que é incesto? Proibição do filho fazer sexo com a mãe. Isso é considerado errado, moralmente não é aceito em diversas culturas. É quase uma espécie de lei universal entre os seres humanos, entendeu? A gente sabe, pelo menos os cachorros, né, outras espécies, eles não seguem esse tipo de conduta, mas o ser humano, ele segue de maneira muito forte a proibição do incesto. Né? As suas crias fazerem sexo com você. Isso é proibido de maneira geral, né? Freud tinha justificativas psicológicas para essa lei e para ele era quase universal, né? Todos os homens aceitavam isso de maneira geral. Agora, se você for procurar outras leis, essa é a genialidade do Freud, né? É muito difícil que você encontre leis que são regulares em todas as culturas e em todos os tempos, né? A proibição do incesto é praticamente um dos poucos exemplos que a gente tem de lei que é mais ou menos universal. Vocês conseguem compreender o que é universalismo nesse sentido? Sim. Tá ótimo. O relativismo é o outro lado dessa mesma moeda. Veja, se aqui os juízos universais eles valem para todos, em qualquer lugar, em qualquer tempo, no relativismo, os juízos éticos são dependentes do tempo, do local e das pessoas também. Pegando o que a Ângela falou, de maneira geral, é dependente da cultura. Da cultura. A gente sabe que a cultura, enquanto essa
reunião de práticas de um dado povo em um dado local, modifica. Essas coisas são modificáveis, né? Como eu disse aqui, já foi da cultura brasileira, inclusive, achar que era correto que o homem matasse a sua esposa para defender a sua honra. No caso, por exemplo, de uma traição. Isso aqui já foi considerado correto, mas hoje, com as mudanças na cultura brasileira, que já não é mais tão fervorosamente religiosa, pelo menos o consenso é achar que os dogmas da religião eles já não são tão ativos, não são realmente tão ativos na sociedade brasileira. Essa questão da honra ou de matar uma pessoa para a defesa da honra é uma coisa que já não é considerada já não é considerada correta na nossa cultura, na cultura brasileira, eu estou falando. Né? Se você vê os juízos éticos dessa maneira, como dependente de um tempo, de um local, e também dependente do que as pessoas consideram ético, você está dialogando com uma espécie de relativismo. Nossa, faltou um M aqui. Relativismo ético. O relativismo, agora eu vou evoluir um pouquinho aqui. O relativismo, ele tem um aspecto interessante dentro dele. Ele é mais tolerante. Tolerante. Se você aceita que a ética é um tipo de reflexão filosófica, um tipo de doutrina, entendam a palavra doutrina aqui com reservas, né? Que é destinada a fazer os seres humanos viverem em uma harmonia, em um certo nível de harmonia. Então, em certo sentido, a ética ela tem sim um aspecto social relevante. O relativismo é ok, porque os membros de uma dada cultura eles têm que conviver entre si, não é verdade? De certa forma, a ética de um dado local, né, a moralidade de um dado local e de uma certa época, ela existe para regular as ações das pessoas, a conduta humana naquele dado local e naquele dado tempo. Então, quando a gente fala assim de uma moralidade chinesa. Muitas práticas dessa moralidade, eu vou colocar aqui a japonesa, porque eu quero dar um exemplo específico. Quando a gente pega a moralidade japonesa, que tem esse traço cultural, né, de que os japoneses gostam que as visitas arrotem na mesa. Vocês sabiam disso? Já escutaram sobre isso? Já vi um filme que eles faziam isso, não lembro qual o nome do filme, mas isso. Já vi. A ideia por trás disso é que você mostra que você gostou da comida, se alimentou bem e está muito satisfeito. Tem essa implicação, entendeu? Mas na cultura brasileira, isso é considerado, vamos pegar aqui, Brasil, isso aqui é considerado errado, né? A mesma conduta, veja, a mesma conduta, arrotar na mesa. A mesma conduta. Aqui é considerado correto, algo positivo, e aqui é considerado, no Brasil, é considerado algo errado. Ou simplesmente falta de educação. Falta de educação. Bom, quem que está certo nesse papo? Quem que está certo? É correto ou é errado? Bom, da perspectiva relativista,
Arrotar na mesa é certo e também é errado. É errado do ponto de vista cultural brasileiro, mas é correto do ponto de vista, é aceito, no caso, na moralidade japonesa. Veja, nesse sentido, o relativismo ele favorece uma tolerância, ou seja, um movimento tolerante. O que é a tolerância nesse caso? É a convivência das diferentes ou dos diferentes códigos morais. Veja, é uma coisa completamente diferente do que a gente poderia concluir do ponto de vista universalista ou do universalismo. Você não pode adotar essa perspectiva tolerante aqui. A tolerância não é um aspecto universalista, porque o universalista ele não convive muito bem com esse conflito, a gente pode colocar, entre julgamentos morais. Porque um julgamento moral ele não depende da cultura ou do lugar em que você está aplicando essa lei moral. Correto? É possível entender isso, pessoal? Ao mesmo tempo, se a tolerância é algo interessante do ponto de vista do relativismo ético, ele as teorias éticas relativistas, elas nos colocam em certos conflitos. Veja, eu, enquanto brasileiro, eu tenho dificuldades em aceitar certas práticas que acontecem no mundo. Por exemplo, essa prática de que crianças, no caso de 9 anos, 10 anos, são obrigadas, muitas vezes obrigadas mesmo, né, a maioria das vezes obrigadas, a se casarem com adultos. É algo que me incomoda. Eu não sei exatamente, assim, eu tenho as minhas razões para dizer que isso me incomoda. Eu já falei que as questões biológicas, né, uma delas causa sofrimento das crianças, mas é algo que me incomoda, né? Então, muitas vezes, o que a gente chama de relativismo ético, elas nos fazem ter que aceitar, talvez essa seja a palavra, ter que aceitar certas práticas que, no fim das contas, não parecem corretas, simplesmente. A gente não sabe dizer exatamente por que a gente não considera correto, em alguns momentos a gente não sabe dizer por quê, mas a gente sabe, a gente sente que é errado. A gente sente que é errado, não é verdade? Os conflitos, em especial esses conflitos da moralidade, eles começaram a surgir. Só um segundo. Eles começaram a surgir porque hoje a nossa sociedade no mundo, né? A sociedade é globalizada. Globalizada. Eu imagino que há 300 anos atrás, ou há 200 anos atrás, muitas pessoas passariam a vida toda sem saber o que acontece na China. Pode ser na China. As notícias mesmo, as mais urgentes, elas demoravam às vezes anos para chegar. Imagina coisas que não são urgentes ou não são importantes, né? Essas informações elas não circulavam tanto, mas hoje em dia, na era da internet, a gente
se vê a todo momento confrontado com outras culturas, com outras práticas que são consideradas corretas. Você quer ver uma que não é tão polêmica, talvez, quanto essa questão do casamento de crianças, mas que também bota muita gente em conflito, especialmente voltado nessa noção cultural, que é a prática dos coreanos e também de uma parte da China de comer carne de cachorro. Comer carne de cachorro. O que vocês fazem disso? O que vocês acham disso? Parece certo? Parece correto? Veja, na cultura brasileira... Olha, pois é. Considerando que a gente, né, mata vacas, galinhas para poder se alimentar, eu acho que o conceito é o mesmo para eles. Pois é, isso é uma coisa que tem a ver com a profissão de vocês, não é? Uhum. Pois é, qual é a diferença? Cognitivamente, a gente sabe que as vacas, por exemplo, elas são seres extremamente espertos, né? Eles são espertos e são capazes de demonstrar tanto afeto quanto um cachorro, não é? A gente tem essas noções. Vacas, por exemplo, isso eu já vi pesquisas, né? As vacas, elas são capazes de demonstrar muito carinho, elas fazem amizades entre as vacas, então, de certa maneira, parece um cachorro mesmo, né? Só que é grandão. A gente aceita, é moralmente aceito, pelo menos na cultura brasileira, que nós, nós criamos vacas e nós podemos matar essas vacas e comer. Agora, o cachorro, se você fizer uma enquete no Brasil, eu acho que tem que ser, pelo menos mais de 90% da população vai dizer que é um absurdo você comer a carne do cachorro, não é? Sim. Isso aí não deixa de ser um traço cultural. Tem um livro, eu não sei se vocês já leram o livro do Harari, né? Ele dedica uma parte para falar do cachorro, assim, porque o cachorro ele praticamente se socializou junto com o homem, né? O homem, digamos, na sua evolução, a gente evoluiu junto do cachorro. Então tem uma perspectiva um pouco antropológica do fato do homem ter essa barreira para comer o cachorro, né? Mas só para mostrar para vocês, assim, tanto o homem asiático quanto o homem ocidental, né, nós somos da mesma raiz de evolução, a gente pode colocar assim, né? Nós éramos seres primitivos e nós evoluímos para seres sociais, né? Então, e o cachorro evoluiu com a gente. O homem ocidental, ele tem um tratamento com o cachorro. Em algumas partes específicas do mundo oriental, eles não têm certos pudores, por exemplo, de comer a carne do cachorro. Isso é curioso você ver isso. Né? É curioso você ver isso. A gente tem certos sentimentos em relação ao cachorro e não tem em relação à vaca. Mas na Índia, por exemplo, eles têm certos sentimentos em relação à vaca, originados também de certos dogmas religiosos, mas eles gostam da vaca também, né? A vaca tem um certo poder social até. E, bom, não é algumas partes do Oriente não são tão afetos assim aos cachorros. Isso mostra que o relativismo, ao mesmo tempo que nos leva a ser mais tolerantes, também nos botam em certo incômodo, em uma posição incômoda. Né? Mais uma vez, nessa parte do casamento de crianças é uma coisa que me incomoda, mas me incomoda também frontalmente um pouco essa questão da alimentação com carne de cachorro, porque eu gosto de cachorro. Né? Então, hoje é engraçado, né? Muito dessa parte cultural ela tem crescido em debates com a questão do veganismo. E, digamos, versus o que? Práticas
práticas disseminadas no mundo, né? Práticas de comer carne, pode colocar assim. Tem pessoas que têm uma perspectiva nutricional para dizer que nós deveríamos ser veganos, né? Digamos que a gente viveríamos melhor se nós nos tornássemos veganos, que o nosso aparato digestivo não é tão preparado para digerir carne. Tem diversas, a gente pode dizer, diversas razões bioquímicas para dizer que nós deveríamos ser veganos, né? Até onde eu li. Se vocês conhecem um pouco melhor isso, vocês podem falar. Do outro lado, a gente tem essa cultura que é em torno da alimentação baseada na carne, não é? Os veganos, em geral, eles apresentam perspectivas, os veganos que estão baseados em uma questão moral. Eles argumentam do ponto de vista universalista. Falando o quê? Que essas nossas práticas culturais, elas são erradas. Essa é a maneira com que eles veem essa questão. Vocês são veganos? Vocês já viram alguma coisa do tipo? Já vi. E o que você acha, Dona? Olha, eu não tenho uma opinião própria sobre isso, porque eu sou completamente contra o veganismo. O que seria o Entendi. vegano, para ficar melhor, para me entender melhor? Como é que é? O que seria o vegano? Que no momento eu não estou. Sim. uma... Tem essas. Pode falar, Eduardo. Manda. Eu pensei que eu ia falar para ela que vegano é uma pessoa que se abstou a comer carne ou qualquer coisa que vem de um animal, diretamente de algum animal. Isso. Basicamente só come salada e frutas e outras coisas. Isso, exatamente. Sim, entendi. Eu tô falando veganismo de uma maneira bem aberta, né? Mas tem o vegano mesmo, que é o que o Eduardo falou. Então ele só come coisas que são vegetais mesmo. Vegetais puros, né? E o vegetariano, ele aceita que você coma alguns tipos de proteína de origem animal, por exemplo, ovo e leite. Aqui pode, nesse lado aqui não pode, entendeu? Se você é vegano mesmo. Agora o vegetariano ele pode comer ovo e leite, né? Entendi agora. Essa é a grande diferença. Basicamente você não pode matar alguma coisa, né? Você não pode comer a proteína de alguma coisa que foi morta. Seria isso, essa a origem do vegetariano, né? Agora, o vegano ele é mais radical. Você não pode tomar leite, por exemplo, de uma vaca. Não poderia. Alguns vegetarianos, eles têm motivações éticas. E eles até tentam pegar a gente, Eduardo, numa espécie de contradição. Fala assim, ó, por que você, Gregory, que come carne, eu como carne? Você acha ruim comer carne de cachorro, mas não acha ruim comer carne de uma vaca. Por que não? Né? Isso é precisamente uma tentativa de colocar a gente em uma perspectiva meio universalista. Veja, é errado que qualquer um coma qualquer tipo de carne. Qualquer tipo de carne. Entendeu? Até porque a gente nunca experimentou para saber, né, que tipo de gosto que é, se talvez até o mesmo gosto, né? Mas por não ter o costume, né, a gente não quer consumir, né? Pelo afeto também, né, pelos animais, né? É cultural. Acho que tem. Isso daí é até menos falado, né? Mas no mundo rural, eu já vi algumas resistências, por exemplo, de você comer a carne do cavalo, né? Em muitas culturas é comum você criar o cavalo para comer a carne dele, né? Eu não sei se eu já comi.
Eu não sei se eu já comi. Enfim, o veganismo nos coloca nesse conflito, eu diria assim, no meio dessa encruzilhada entre relativismo ético e um universalismo ético. Qual que é o correto? O que é o correto? Como que a gente faz para achar o que é o correto? E quando a gente acha o que é o correto, será que a gente pode, assim como acontece com a proibição do incesto, impor para outras culturas que não adotam aquele mesmo tipo de cultura? Só voltando aqui nessa questão da carne do cachorro, eu acredito que a Coreia, principalmente a Coreia do Sul, né, que agora a cultura coreana ela está sendo espalhada para o mundo, né? Vocês assistem filmes coreanos, tem agora essa nova série coreana, né? Round 6, uma coisa assim, não é? Qual é o nome da série? Round 6, traduzindo para o Isso, Round português, 6. entendeu? Round 6. Pois é. A cultura coreana, ela está. Eu acho que isso começou, na minha visão, né? Com aquela música do Gangnam Style, né? Que foi um hit mundial. E a partir daquilo, a cultura coreana começou a ser disseminada no mundo. Eu acho que ganhou um Oscar, né? Um dos filmes, o Parasita. Vocês já assistiram? Já ouvi Muito bom. falar. O filme é muito bom. Eu assisti no cinema. Excelente. Então, a cultura coreana, essa prática, por exemplo, de comer cachorro, né? Ela começou a ser disseminada para o mundo. Muita gente passou a conhecer a cultura coreana e hoje lá existe uma pressão para que ocorra a proibição do comércio e do comércio da carne de cachorro, entendeu? Nesse sentido, o mundo está pressionando uma prática cultural que, em si, eu digo assim, em si eu acho que os veganos eles estão corretos. Me parece um pouco de hipocrisia você achar correto, achar ok comer carne de vaca e não achar comer carne de cachorro. É um pouco. Eu acho um pouco contraditório também. Né? Um pouquinho. Mas a gente sabe que nessas coisas existem a maneira como a gente se sente é sim influenciado um pouco pela nossa criação, pela nossa cultura. Então a gente vê que hoje a Coreia ela sofre uma espécie de pressão, mas não por causa da cultura interna, mas mais por causa da pressão mesmo internacional, né? Porque a cultura coreana hoje ela é muito visada. Tem essa parte da música, né? Minha esposa estava aqui escutando, até falou, K-pop. Tem essa parte do cinema, agora também das séries televisivas. Então, a cultura coreana ela está tendo que se adaptar um pouco nesse sentido. Então, o Professor, relativismo, pode falar, né? a carne de caça também, né? Muitas pessoas já viveu só da caça, né? Da pesca, mais a caça mesmo, porque a pesca até hoje, né? A gente ainda continua consumindo, né? Mas pela extinção e também por causa do sistema ambientalista, né? Já foi proibido em vários lugares, né? Até mesmo tem fiscalização para isso, né? Então, eu acho que seria a mesma coisa. Sim, sim, eu acho que teve até. Isso aí é da área de vocês, né? Tem uma caça que no Brasil ela é um pouco assim importante, eu diria, até do ponto de vista ambiental, que é a caça. Isso é mais no estado de São Paulo, né? A caça do javaporco. Eu não sei se na região de Pontes de Lacerda isso é um problema, mas eu sei que em São Paulo é um problema ambiental e econômico também, né? Que eram pessoas que trouxeram o javali para o Brasil para fazer comercialização de carne de javali e acabaram abandonando essa criação, soltaram esses javalis
porque não iam criar mais, né? Não iam ficar alimentando. E esses javalis cruzaram com o porco doméstico e criaram essa espécie híbrida aí de que eles chamam de javaporco. Vocês já escutaram essa polêmica do javaporco? Não, nunca ouvi falar, não. O javaporco não tem um predador natural, né? Logo, eles procriam rapidamente, eles são muito resistentes e eles atacam as pessoas também, né? Um pouco. Então, a caça ela é até incentivada. Mas, muito pelo que a Ângela falou, hoje a gente tem uma certa resistência à carne de caça, né? Com essa perspectiva ambiental mesmo. Mas, nesse caso, fica um negócio meio conflituoso, entendeu? Porque o javaporco ele tem que ser caçado, né? Justamente por causa da perspectiva ambiental. E a gente entra em conflito mais uma vez. Muito interessante essa parte da caça, também é verdade. Depois vocês deem uma googlada, porque eu acho que tem a ver com a área de vocês, de zootecnia, né? O problema do javaporco é muito, muito importante no interior de São Paulo, esse problema. Pegaram o javali para criação e, bom, depois deu problema. Pessoal, do ponto de vista da ética, a gente também tem um certo conflito entre razão, eu vou falar rapidamente isso aqui, entre razão e emoção. Eu já encontrei muitas pessoas que se dizem, no caso, racionais em relação à ética. Recentemente eu não entrei em discussões na internet, né? Eu me recuperei disso já, mas era uma foto dessas de fotógrafos da natureza, né, que fotografam eventos da natureza, e era uma foto assim bem triste. Para mim era triste. Eu vou ver se eu acho aqui para vocês. Eu quero a opinião de vocês. Um segundo. E peraí, acho que eu vou achar aqui. Isso é um pouco chocante, viu, pessoal? É de animais, né? Mas um leão ele caçou. Vocês conseguem visualizar? Sim. O leão caçou a mãe macaco e o bebezinho ficou grudado, entendeu? Vocês conseguem ver aqui? Sim, dá para ver. A imagem bem pequena, mas dá para ver. Pois é, quando vocês olham, eu vou aumentar aqui, calma aí. Ver se eu consigo aumentar. Peraí, fiz bobagem aqui. Tá melhor, Ângela? Sim, agora dá de ver. Perfeito. Tá bom. Eu olho essa foto e eu imediatamente me sinto mal. Eu sinto a tristeza. Assim. O que vocês sentem? Também sinto. Eu não gosto de assistir vídeos daqueles. Esqueci o nome do animal. Eles fazem travessias, né, para comer em outros lugares que na época da região seca, né, eles atravessam os rios e lá os crocodilos conseguem pegar um bocado, até mesmo leões já fica esperando nas travessias, né? Eu não consigo assistir, eu acho muito triste. Pois é. Mas, no fundo, vocês que são pessoas que estudam, né? Vocês sabem que isso aqui tudo é natural. Né? O leão ele não tem outra opção para sobreviver na natureza senão caçar. Não é verdade?
Mas, de certa maneira, a gente não consegue evitar de se sentir mal olhando essa foto. Não é? A gente não consegue evitar. Aí eu vi na internet uma pessoa comentou assim: "Ah, eu não me sinto mal com isso aqui". Porque a justificativa dele é assim: "Eu não me sinto mal", ele escreveu assim, "pois isso é natural". Bom, existem diversas coisas da natureza, que são propriamente da natureza, que faz com que nós nos sentimos mal. A gente se sente mal. A gente se sente mal. E a gente às vezes nem sabe dizer por quê. A gente nem sabe dizer por quê. Eu olho essa foto aqui, eu sei exatamente que isso é parte da natureza, isso tem que acontecer até para controle da população de macacos, uma espécie de equilíbrio natural, não é, que pode prejudicar inclusive os macacos, mas eu olho isso daqui e eu me sinto mal. Né? Aí quando esse rapaz colocou isso, bom, eu não me sinto mal, pois isso é natural. Bom, muitas coisas na vida, na nossa sociedade, são naturais e a gente está autorizado a se sentir mal. Por exemplo, um parente nosso, um ente querido, tem uma doença terminal, câncer, por exemplo. O câncer é algo natural. Sempre aconteceu com o homem. Hoje a gente tem uma maior incidência, mas o câncer é natural. E a gente se sente mal quando um ente querido tem câncer. Então, o que, que é? Eu só estou autorizado a achar errado ou me sentir mal com coisas que não são naturais? Bom, isso é um problema, né? Por que eu estou colocando essa questão aqui para vocês, né? Para a gente se confrontar com uma questão muito simples. Qual a origem dos nossos juízos morais? Eles vêm da nossa razão, a gente analisa as coisas cientificamente e aí a gente julga moralmente, ou eles vêm da maneira como a gente se sente, dos nossos desejos, das nossas emoções? Isso aqui é uma grande questão. É uma grande questão. Muitas pessoas, elas tendem a, principalmente quando estão, alunos meus, né? Quando estão em aula de filosofia, eles tendem a ficar desse lado aqui. Não, tem que ser racional, tem que ser racional. A gente analisa as coisas e diz o que é certo e o que é errado. Correto? A grande questão é que o pensamento racional, assim como nessa foto do leão, que a gente tem a informação de que é natural, de que está tudo certo, não consegue explicar como que a gente olha aquilo e se sente mal. Tende a achar, ainda que a gente possa lutar um pouco, tende a achar que é errado. Veja, a gente tem um adepto dessa corrente emotivista que eu já mencionei para vocês, David Hume. Ele propõe o que ele chama de, ficou conhecido depois, né, como guilhotina. Só um segundo. Deixa eu ver se chama. Guilhotina de Hume. Hume, ele defendia que o nosso intelecto, seja lá qual é a responsabilidade dele, não tem a capacidade de nos dizer o que é certo e o que é errado. Não vai nos falar, não vai nos informar o que é correto e o que não é correto. Porque a ciência, ou, entre aspas aqui, né, ou a razão,
apenas nos informa o que é no mundo. O que é. Deixa eu vou até destacar isso daqui. O que é o mundo e não como deve ser. Não importa quanto conhecimento a gente tenha do mundo. Para Hume, você nunca vai poder partir do ser, que é o domínio do conhecimento, da razão, para o mundo do dever ser, que é o mundo da ética. Para Hume, esses eram mundos que não se comunicam. Muito curioso você pensar dessa maneira, né? Então, a origem dos nossos julgamentos morais, segundo Hume, não poderia ser o nosso intelecto. O argumento dele é o seguinte: se não é do nosso intelecto, o único lugar que a gente pode confiar para os nossos julgamentos morais são os nossos sentimentos sobre as coisas. Então, nós devemos confiar no que Hume chama de senso moral. Senso moral. Interessante, né? Interessante. Veja, a ciência, de certa maneira, a ciência que a gente fala, as práticas científicas da modernidade até pouco tempo, elas meio que corroboram o que Hume dizia, porque não importava pelo menos o quanto de conhecimento que os cientistas produziam, eles nunca colocaram limites, ou o que a gente poderia chamar de uma ética da ciência. Foi preciso que outras pessoas, do ponto de vista até político, colocassem limites na prática científica. Entendem? Então, Hume coloca o que ele chama de guilhotina de Hume, né? É como se fosse uma barreira intransponível entre o âmbito do nosso conhecimento e o âmbito da ética. É isso que é conhecido como guilhotina de Hume. A razão nunca poderia nos informar sobre o que é correto a se fazer, pois ela só dá informações gerais sobre o mundo. Apenas colocando aqui um problema atual sobre isso, né, eu vejo que cada dia mais Hume, a gente consegue exemplos dessa crítica humeana, né? A gente pensa, por exemplo, em redes sociais, né? As redes sociais, a partir do momento que ela surgiu, a gente ficou um tanto encantado com esse fenômeno das redes sociais. Não, agora eu posso me comunicar com quem eu quero, a todo momento, não custa nada. A gente sempre, digamos, ganhou um grande número, um grande entusiasmo com o que aquela tecnologia, a tecnologia das redes sociais, poderiam fazer, digamos, a parte positiva daquilo, né? Eu posso falar instantaneamente, não custa nada, eu posso enviar foto, eu posso enviar vídeo, eu posso ficar conectado o dia todo. Mas, do ponto de vista do que deveria ser, será que é bom para o homem conversar e se conectar com tantas pessoas, expor a sua vida, expor os seus dados, as suas preferências? Isso é uma coisa que a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia nunca se perguntou. Nunca se perguntou. E hoje, ano de 2021, talvez com 10 anos já da explosão das redes sociais, né, um pouco mais, a gente começa agora a se perguntar se não seria melhor a gente ter um pouco de privacidade, da gente não dar tanto poder para empresas como a empresa como o Facebook, por exemplo, e se a gente não deveria impor limites. O que são esses limites? São limites éticos, né?
principalmente éticos, né? Será que é justo? Será que é correto que a empresa invada a minha privacidade? São questionamentos que apenas o desenvolvimento da tecnologia não poderia dar. Então a gente precisa, pelo menos imediatamente, que outro ramo do conhecimento, nem sempre é a ética, a filosofia, mas a política, ou às vezes até o direito internacional, coloquem limites nesse avanço intelectual, tecnológico que a gente vive hoje. Vocês conseguem compreender? Isso também tem colocado muito em risco a vida das crianças e dos adolescentes, principalmente, né? Porque faz no impulso, né? Sem pensar, não tem assim uma maturidade, né? Para saber do risco que está correndo. E a gente vê todos os dias, né? No noticiário, que não são pouco, sobre o risco, né? De tudo isso que está acontecendo através da tecnologia, né, do celular, do tablet e outros aparelhos. Sim, a questão da saúde mental, né? Porque as pessoas hoje começam digamos, entrar nesse mundo das redes sociais cada vez mais cedo, né? Crianças, sei lá, às vezes tem 4, 5 anos já tem um celular conectado à internet, né? Tem parte boa na internet? Tem parte boa. Mas você vê o entusiasmo com mais informação ou o entusiasmo com mais, seja lá, mais contato humano, nos, nos impediu de pensar se nós deveríamos, de fato, ter tanto contato assim. Né? Hoje eu acho que tem crescido essas pesquisas que revelam que nós não deveríamos ter tanto contato assim. Porque quando a gente está na internet, a gente está sendo julgado a todo momento e tentando julgar também, né? Isso não é, digamos, confortável do ponto de vista psicológico, né? Já provou? Pensa em coisas simples como o bullying, né? Ou então essa questão da exposição da privacidade, fotos íntimas e tudo mais. Isso daí é tudo um reflexo, né, dessa, digamos, do avanço sem controle de um certo tipo de tecnologia. Um certo tipo de tecnologia. É o conhecimento avançando sem o controle de uma ética por trás, né? Sem a gente pensar, pelo menos, sem dar atenção para o que é errado. Eu não sei vocês têm rede social? Eu não tenho, mas já tive. E é muito engraçado como a gente se sente envolvido pela rede social, muitas vezes se sentindo mal, se sentindo angustiado, mas não consegue sair daquela rede social. É muito estranho isso, né? É muito estranho isso. Mas é isso, pessoal. Alguma questão? Nenhuma, professor. Bom, se não tem questão, era isso que eu queria passar para vocês. Agradeço mais uma vez a participação.